nas eleições, domingo, aqui de Baturité, como mesário. Aí a gente recebe uma folga da justiça no dia seguinte, tá? Foi por isso que ontem eu não dei aula para vocês, porque a gente trabalha de 6 horas da manhã até 5 horas da tarde. Aí a gente recebe uma folga da justiça no dia seguinte, no caso na segunda, tá bom? Só para justificar mesmo, para vocês acharem que eu não faltei porque eu queria, entendeu? Porque realmente é pesado o trabalho, tá bom? E aí, eu queria que vocês abrissem na página 227 para a gente começar. É, né, Stephanie? Sei não, viu? Página 227. Aí quem puder ler para mim, ainda melhor ainda, que me ajuda. Pessoal, só um minuto aqui, viu? Só um minutinho. Vamos lá? Página 227. Então vai, Isabelle, lê para nós então. Tá sem o livro, Isis. Cadê teu livro? Isso, quadro azul. A história da Foi, eletricidade. foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um ambar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio ambar. Do ambar surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito, graças a Otto von Guericke. Em 1672, o Otto inventou uma máquina geradora de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre gira constantemente, atritando-se em terra seca. Meio século depois, Stephen Gray faz a primeira distinção entre os condutores e isolantes elétricos. Durante o século XVIII, as máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco rotativo de vidro que é atritado a um isolante adequado. Uma descoberta importante foi o condensador, descoberto independente por Elvad Georg von Kleist e por Petrus van Musselburgh. O condensador consistia em uma máquina armazenadora de cargas elétricas. Eram dois corpos condutores separados por um isolante delgado. Mas uma invenção importante, de uso prático, foi o para-raios, feito por Benjamin Franklin. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea.
No século XVIII foi feita a famosa experiência de Luigi Aloisio Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta. Ao fazer contato entre dois metais, a perna de uma outra rã morta. Essa experiência foi atribuída à sua invenção chamada de pilha voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre a zinco alterados, separados por pedaços de papelão embebidos por água salgada. Pronto, deixa eu só fazer um comentário aqui, Isabelle, rapidinho. Ó, então, gente, o primeiro conceito de eletricidade foi por volta lá na época da Grécia Antiga com o Tales de Mileto, tá? O que ele fez? Ele pegou um ambar, como se fosse uma barra, né? E um pedaço de pele de carneiro e começou a tritar. A tritar é fazer isso aqui, ó. Certo? Tipo, roçar um no outro. E ele percebeu que aquilo ali gerava uma certa quantidade de energia, né? Que na época ele chamou de elétron, tá? Daí vem o estudo de eletricidade. E aí foi, né? Começou-se a se estudar isso, e aí começou a ideia de se estudar eletricidade, de elétrons, prótons, nêutrons, questão do atrito, tá? Então, tudo começou lá com Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga. E é exatamente isso que a Isabelle está lendo aí para nós. Tá bom? Existe o gerador de Van Grant Health ainda, que a gente ainda vai ver, tá? Mas tudo começou com isso. Teve fio de cobre, né? Fio de zinco, todos separados. Eles viram que quando embebedecia esses fios de cobre na água salgada, eles produziam corrente elétrica por causa dos íons que eram passados ali. Então, começou-se, teoricamente, o estudo de tudo aquilo ali, tá bom? No caso da nossa eletricidade atual, trabalhando com pilhas e baterias, Michael Faraday que começou a desenrolar isso aí, tá bom? Isabelle, pode continuar. Em 1831, Michael Faraday descobre que a variação na intensidade de corrente elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Uma bobina próxima a um ímã que gira é um exemplo de um gerador de corrente elétrica alternada. Os geradores... Bom, o que acontece? Vocês estão vendo o desenho desse cara aí, né? Que tá aí do lado. Ele tá fazendo exatamente o que a Isabelle tá lendo aí, que é o quê? É um gerador de corrente elétrica alternada. Ele coloca uma bobina, tá? De cobre, com cobre e zinco, tá? Ele coloca um ímã e esse ímã começa a girar, né? Através do... esse ímã vai puxando e ele vai girando. Quando ele vai girando, ele vai produzindo corrente elétrica, tá bom? Se tiver uma lâmpada, ele acende. Se tiver uma placa, ele acende. Se tiver um metal que conduz a corrente elétrica, ele passa para outro metal também. Se tiver algum dispositivo que tenha lâmpada, ele acende, tá bom? Foi basicamente um grande avanço na tecnologia quando o gerador de Van de Graaff começou a funcionar, certo? Pode continuar. Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente na iluminação. Em 1875, é instalado um gerador em Gare do Norte, Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, e estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para utilização de energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886, junto às cataratas do Niágara. Para ocorrer a distribuição de energia, foram criados inicialmente condutores de ferro, depois os de cobre e, finalmente, em 1850, já se fabricavam os fios cobertos por uma camada isolante de guta percha vulcanizada, ou uma camada de pano.
A publicação do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo de James Clerk Maxwell, em 1873, representa um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo. A luz passa a ser entendida como onda eletromagnética, uma onda constituída de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua programação. Ei, Isabelle, nesse caso aí que tu tá lendo, já parte para ondas eletromagnéticas. Deixa eu tentar explicar melhor. A corrente elétrica produz também ondas eletromagnéticas. Deixa eu dar um exemplo. O nosso micro-ondas em casa, né? O que a gente faz? A gente coloca o alimento lá dentro do micro-ondas. Claro, tem que ligar na energia elétrica, né? Aí a energia elétrica, através do tempo, vai produzir ondas eletromagnéticas para que aquele alimento ali possa. Na verdade, a gente usa para esquentar, né? É muito pouco para produzir. A gente usa muito para produzir quando é para fazer uma pipoca, às vezes um bolo caseiro, né? Mas é muito difícil até fazer bolo no micro-ondas. O que eu mais vejo assim é esquentar alimento e pipoca, né? E é usado também muito para você descongelar alimento também, né? Mas eu acho que as três serventias maiores são essas. Pelo menos é o que eu vejo mais, né? Se alguém tiver mais algum exemplo que vê, assim, esses três é o que eu mais, assim, conheço e visualizo, né? Certo? Pode continuar. Heinrich Hertz, em suas experiências realizadas a partir de 1885, estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Nessas experiências, observa que são refletidas, refratadas e polarizadas do mesmo modo que a luz. Com o trabalho de Hertz, fica demonstrado que Demonstrado. as ondas de rádio e as de luz são ambas ondas eletromagnéticas. Desse modo, confirmado as teorias de Maxwell, as ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na sua frequência. Hertz não explorou as possibilidades práticas abertas por suas experiências. Mais de 10 anos se passam até Guglielmo Marconi utilizar as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de rádio é transmitida através do Atlântico em 1901. Ok, brigadão, viu, Isabelle? Bom, então o que a gente percebe aí na leitura da Isabelle, né? Muito, muito bem lido, né? No caso. A gente observa que a eletricidade, a energia elétrica, ela veio se modelando, né? Lá da Grécia Antiga até chegar nos nossos dias atuais. Por exemplo, a nossa energia aqui, a brasileira, né? A nossa energia, ela é movida pela hidrelétrica. Ou seja, a energia mecânica, que é a energia da água, né? Vai gerar energia elétrica. Aí como é que chega a energia elétrica na nossa casa? A gente às vezes nem raciocina, né? Desse modo. Mas a água que é gerada lá através das turbinas, aquela água ali vai produzir energia elétrica para nós, através do poste, né, do fio, tá bom? Então a energia é um negócio tão invocado de se estudar, porque existe várias possibilidades de produzir energia de várias maneiras diferentes. Por exemplo, ó, existe a energia mecânica transformando em energia elétrica, energia química transformando em energia elétrica, pilhas e baterias transformando em energia elétrica, né? As pilhas a gente usa para modelar ali o controle, para botar no carrinho de controle remoto. A gente usa pilha para colocar sei lá, num som. Então, é claro que esse tipo de eletricidade é uma eletricidade com menor potência, né? E com tempo de vida também curto, né? Pilha você usa ali, daqui a pouco não está mais funcionando, aí tem que trocar por outra, né? E as baterias também do mesmo jeito. A bateria automotiva ela dura mais ou menos 3 anos, né? A bateria do celular, dependendo do celular, dura 4 horas, 5 horas. Às vezes, celular quando é mais novo, quando você não usa muito para jogar,
dura mais tempo, né? Então, existe várias maneiras da gente trabalhar com... o meu também fica o dia todo, apesar de ser... Às vezes o pessoal reclama da questão do iPhone, mas para mim eu não tô gostando demais. Dura um dia. E olha que eu nem jogo, viu? Imagine se eu jogasse, Mas a menina dizendo que certo? às vezes com o tempo, talvez a bateria vai se Isso, desgastando e aí diminui você muito, entrou né? num... Pronto, Stephanie, aí você falou uma coisa interessantíssima. O que que acontece? A bateria, ela é feita de alguns metais que são corrosivos, tá certo? Então, o que que pode acontecer? A bateria, ela pode simplesmente, que a gente chama aquele nome vulgarmente conhecido, né? Como bateria viciada. O que é a bateria viciada? A bateria já recebeu tanta carga, que ela já não corresponde ao efeito que a gente espera, tá? Então, como é que é o interessante o uso de algumas coisas? Por exemplo, o celular. Você só pode botar o celular para carregar quando o próprio celular pedir, né? O uso do carregador. Vários celulares fazem isso, né? As pessoas às vezes é assim, tá com 50%, 70%, aí bota o celular para carregar. Aquilo ali vicia a bateria. Vai ter um tempo que seu celular vai descarregar tão rápido que já não vai mais funcionar. O certo, Stephanie, é você usar o celular, usar a bateria do celular quando ele pedir carga, tá? E outra coisa que muita gente erra, deixa o celular às vezes carregando a noite todinha, a bateria vicia também, tá? Por quê? Porque a bateria ela é feita de metais que chega uma hora que ele recebe tanto elétron, que quando você vai inserir mais elétron, ele não aceita mais. Por isso que o modo correto de se utilizar é assim, tá bom? Ah, professor, mas por que que a bateria do carro então dura tanto tempo? Porque o carro ele só corresponde à quantidade de energia quando ele está ligado. Se ele não tiver ligado, a bateria está lá sem funcionar, né? Tudo bem que você consegue dar a partida no carro e tudo, mas a bateria ela só vai corresponder se o carro estiver ligado. O carro só vai funcionar se ele estiver ligado, entenderam? Isso vale para o celular, vale para o notebook. Tem muita gente que não sabe disso, né? Que acha que a bateria simplesmente, poxa, a bateria do meu celular acaba tão rápido, porque talvez a sua bateria já não está mais funcionando como deveria, porque as pessoas não sabem utilizar, né? Tem gente que bota o celular para carregar com 50%, com 60%, com 70%. Não, você tem que esperar o celular pedir, né, e completar os 100%. Isso, Isis. O certo é mais ou menos assim, quando tá com 5, com 10%, até 15% é aceitável, tá? Tá bom? Vamos aí então aos processos de eletrização. Aí, Isis, não é bom, às vezes, quando desliga. Por quê? Porque quando desliga, você deixa a bateria descarregar total. Então, ela vai ter que impulsionar para receber certa quantidade de elétron. Então, qual é o conselho que os físicos e os químicos dão a respeito da bateria? É quando ele pedir ali por volta entre 5%, 10%, 15%. E quando chegar nos 100%, você rapidamente já tirar do carregador. É mais ou menos assim que a gente recomenda dentro da Anvisa, né? Dentro dos procedimentos legais, assim. Tá bom? Então, vamos aí ao processo de eletrização. Antes de começar a ver os processos de eletrização, precisamos entender os princípios da eletrostática, dois conceitos básicos. Tá bom? Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante, ou seja, o número de cargas elétricas adquiridas por um corpo é igual ao número de cargas elétricas perdidas pelo corpo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: se você recebe certa quantidade de elétrons, vamos dizer assim, certa bateria recebeu 3 elétrons. Se ele recebeu 3 elétrons, qual é a tendência natural? Ele perdeu os 3 elétrons. Tudo bem? Não é assim que a gente observa? Por exemplo, quando tu carregou teu celular. Aí teu celular ficou com 80% de carga.
Se você usar ele todo, você vai gastar quanto? 80%, não é não? Que é os 80% que tinha, se você vai gastando os 80%. Caso você não recarregue de novo, tá? Então, primeira ideia da eletrostática, num sistema elétrico, a quantidade de energia fornecida é a mesma perdida. A energia fornecida é a mesma perdida. Então, raciocinando de modo bem prático, para que vocês possam entender. Se eu carreguei meu celular até 80%, eu vou gastar 80%. Caso eu não insira novamente na corrente elétrica. Tá bom? Segundo conceito. Cargas elétricas de mesmo sinal se repele e a de sinal contrário se atrai. A gente pode usar um conceito que a gente utiliza aqui no nosso meio, no nosso dia a dia. Por exemplo, lembra quando a gente fala assim, ó, duas pessoas iguais se repelem, dois corpos diferentes se atraem. Lembra quando a gente fala disso? A gente fala muito isso no nosso dia a dia, né? Já perceberam? Ai, aquela pessoa ali é tão diferente de mim, mas me atrai tanto. Tipo assim, né? Vocês nunca ouviram falar disso? Mas vocês já ouviram falar disso, né? Que eu tô dizendo? Dois corpos diferentes. Ó, quando a gente falar de carga, por exemplo, positivo com positivo se repelem. Positivo com negativo se atraem. Certo? Tá bom? Ok. Então vamos para frente. Como sabemos, tudo na natureza é formado por átomos. E aí você já sabe o que é átomos, né? Átomos são compostos de prótons, elétrons e nêutrons, né? Já falei para vocês. Por suas vezes, os átomos são formados por nêutrons, ó. Olha aí, ó. Não possuem carga elétrica, prótons de carga elétrica positiva e elétrons de carga elétrica negativa. Então, em linha geral, vamos lá. O positivo eu vou chamar de prótons, negativo eu vou chamar de elétrons, e o sem carga eu vou chamar de neutro. Tudo bem? Normalmente, a gente costuma dizer no nosso dia a dia assim. Já viram aquelas pessoas que são muito explosivas, brigam por qualquer coisa? Tipo assim, aquelas pessoas que falam demais e é muito não sei o quê. Tipo a Isis, assim, que fala muito, né? Gosta de falar. Pronto. Essas pessoas, assim, tô brincando, viu, Isis? As pessoas, normalmente, que são muito briguentas, que são muito assim, a gente chama de elétrons, que são as negativas, né? Aí já viram aquelas pessoas que são tranquilas, bem calmas, né? Conseguem resolver os problemas de maneira, né, mais adequada e tal. Elas são prótons, positiva, né? Já viram aquelas pessoas que não se mete, não é nem tão brabo e nem tão passivo, é neutra, fica naquela boa? Pronto, sem carga, né? Uma pessoa sem carga, chamada de neutro. Certo? Tudo bem? Tu na vida o quê? Tu é elétron negativo, próton positivo ou nêutron sem carga? Neutra, né? De boa. O mundo cai e fica lá de boa.
Certo, muito bem. Assim sendo, a rigor, um corpo ele é eletricamente neutro, pois o número de prótons e elétrons em um átomo é igual. Então, ó, quando a gente faz se referir a um corpo, eletricamente ele é neutro. Eletricamente neutro. Por quê? Porque no corpo nós temos a partícula negativa e temos a partícula positiva. Somando as duas, ela fica o quê? Neutro. Certo? Tá. Mas quando se atritam dois corpos com ambádio e uma lã, uma deles rouba elétron do outro, fazendo que ambos fiquem com cargas elétricas diferentes. Isto é, um com mais elétrons do que prótons e o outro com mais prótons do que elétrons. Então, quando você atrai um corpo com o outro, ou seja, quando você combina o positivo com o negativo, uma combinação entre os dois, aí você pode ter uma partícula elétrica positiva ou negativa, tá bom? Então, muito cuidado com esse conceito. Um corpo, ele é eletricamente neutro, mas se você atritar ele, atritar é se misturar, um se colocar perto do outro, pode ser que ali você gere, pode ser não, você vai gerar partículas positivas ou negativas, tá bom? Tudo bem? Ok, show. Beleza. Vamos para frente então. A partir da descoberta de Tales de Mileto, né, aquela que a gente leu, que a Isabelle leu lá no início aí da aula, né, pode-se entender que se ao atritarem dois corpos, quando a gente atrita os dois corpos, né, eles adquirem cargas elétricas diferentes. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Mas essa não é a única maneira de se eletrizar um corpo. Um corpo pode ser eletrizado de três maneiras diferentes. Vamos lá, qual é a primeira maneira? A mais simples, a do atrito. Ó, atrito. Segunda, por contato, quando você tem um contato. Contato. Terceira, por indução. Vou explicar os três, tá? Vou explicar os três. O atrito, por contato e por indução. Tá bom? Quando atritamos dois corpos quaisquer, pode ser que haja a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Assim, eles adquirem cargas opostas. Então, atritar é quando você automaticamente coloca os dois juntos. Um atritando o outro. Ó. Pode ser que aqui esteja positivo, aqui seja negativo. Ou vice-versa. Tá bom? O que ficar maior número de elétrons terá uma carga total negativa. E o outro com carga total positiva. Portanto, na eletrização por atrito, vale lembrar, dois corpos que são atritados ficam carregados com cargas iguais, mas de sinais contrários. Tá? Então, por exemplo, raciocinem comigo aqui, por favor. Tá bom? Digamos que eu pegue minha mão aqui para... Ó, a minha mão agora, ela está eletricamente neutra. A minha mão esquerda, ela também está eletricamente neutra. Quando eu começo a tritar os dois, ó, uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto, atritei 6 vezes. Essa mão aqui agora, ela não está mais eletricamente neutra. Ela vai estar ou com 6 elétrons, ou com 6 prótons, ou com 6 elétrons. Ou com 6 prótons, ou com 6 elétrons. Deu para entender o conceito de atrito? Isso é o atrito, é quando você entra em contato, né, da passagem de elétron e de um próton para um corpo, tá bom? Agora, lembrando que quando não atrito, o corpo ele está eletricamente neutro. Tá certo? Tudo bem, gente? Até aí? Beleza. Então vamos para cima, vamos para cima.
eu só olhar um negócio aqui, gente, por favor. Ok, vamos lá, né? A eletrização por contato, gente, acontece quando colocamos em contato dois corpos, um eletrizado e outro não. Digamos que você eletrize um corpo e o outro não esteja eletrizado, tá? Então, ó, note que só haverá eletrização de um dos corpos se ao menos um deles estiver eletrizado, isto é, com carga total não nula. Se encontrarmos dois corpos neutros, o sistema continuará neutro. Então, ó, digamos aqui agora, eu estou com minha mão sem estar eletrizado. Eu só encostei, mas não teve atrito. Então, aqui não tem como ser... não tem como dizer que teve passagem de elétron aqui, tá? Um precisa estar eletrizado. Vamos, ó, esse aqui está eletricamente neutro. Ó. Agora eu vou pegar essa minha mão aqui e vou eletrizar aqui no meu braço. Ó. Pronto. Agora eu entrei em contato com minha mão. Um está eletricamente com prótons ou nêutrons e o outro estava eletricamente neutro. Então, quando eu entro em contato, aí eu tenho aí eu posso dizer e garantir que eu tive uma eletrização por contato. Tá? Por quê? Porque um corpo eletricamente eletrizado transferiu o elétron por contato. Tudo bem? Deu para entender, gente? Por exemplo, não sei se vocês já viram, tem muita pessoa que faz isso. Às vezes o cartão, você pega o cartão e coloca lá na máquina para tirar dinheiro. Aí o cartão não pega. Aí você atrita ele no cabelo, né? A máquina tá lá, eletricamente neutra, ó, mas quando você coloca ele na máquina, aí ele pega. Por quê? Porque os elétrons que estavam aqui no cartão passou para a máquina, como se tivesse produzido uma energia, entendeu? Já viram que que gente faz isso? Eletrifica às vezes no cabelo, vocês já viram? Se não viram, muita gente faz isso. Então é por isso que as pessoas fazem isso. Só que não sabem, né? Teoricamente, a gente aprende isso na aula de física. A gente aprende isso na aula de física. Quando você atrita no cabelo, alguma coisa assim, né? E você coloca numa máquina, ele automaticamente ele vai responder melhor. Por quê? Eu estou transferindo os elétrons através de contato. Stephanie. Só que muita gente não sabe disso, né? Acha que é uma besteira. E nós temos, ainda temos aqui, na eletrização por contato, dois corpos que são postos em contato ficam carregados com iguais e de mesmo sinal. Vamos ver aqui a eletrização por indução, né? Ó, por indução é o seguinte, a eletrização por indução acontece quando aproximamos sem encostar um corpo eletricamente eletrizado de um neutro. O que ocorre na realidade com esse corpo neutro é uma separação de suas cargas positivas das negativas, em função do sinal do corpo eletrizado. Assim, sendo ele, não perde nem ganha elétrons, apenas é induzido. Vocês já devem ter visto a questão do ímã, né? O que acontece com o ímã? Tem uma parte que ele se junta e tem uma parte que ele se repele. Já viram? Já viram isso? Isso aí eu posso chamar de eletrização por indução, tá? Porque tem uma parte que está positiva e outra parte que está negativa. E se você pegar positivo com positivo, ele vai se repelir. Se você pegar o positivo com negativo, ele vai se atrair. Já viram isso no ímã? Sim ou não? Pois é. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, vamos lá. Recapitulando o que a gente viu 3 processos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Eletrização por atrito, eu preciso ter dois corpos atritando entre si, tá? Com carga diferente. Eletrização de contato, eu preciso ter um corpo eletrizado e um corpo neutro. E a eletrização por indução, eu posso ter um corpo com uma partícula, mas eu tenho que ter outro com duas partículas diferentes, duas cargas diferentes.
No caso mais clássico que a gente usa para explicar isso, o ímã. O ímã, né, tem um polo que atrai o outro e tem outro que se repelem, tá? Por conta das partículas serem diferentes, tá bom? E aí a gente fecha nosso primeiro momento. Quando for 3h15 eu volto para a gente continuar, tá bom? Coloca aí para mim, por favor, quem está presente na aula, o número da chamada. Baixa só o número. É a Yasmin, a Isis, a Isabela e a Stephanie. Tá bom? Só 4 pessoas aí, ó, presentes, né? E aí a gente fecha esse primeiro ciclo, tá bom? Cheiro para vocês, eu volto já. Na 3h15 eu tô de volta. Beijo. Tchau.